Contabiliza aí. Hoje nós vamos ver na prática o que fazer em caso de falecimento de sócio. Mas para isso nós vamos primeiro precisar entender alguns vocabulários, algumas palavras que serão utilizadas nessa explicação para que fique bem claro. Primeiro, qual que é a base legal? Tudo que eu vou falar aqui a gente está tirando do artigo 1028 e 1057 do Código Civil. E para a gente poder falar de falecimento do sócio, o que vai acontecer? A gente precisa lembrar que o ideal é que a pessoa faça um planejamento sucessório. Como vai suceder as coisas quando esse sócio falecer? Isso pode ser feito de várias formas, como, por exemplo, através de holdings, que você vai criar uma empresa ali que vai te ajudar a administrar os bens. Pode ser deixado ainda um testamento, que a nível de curiosidade, você pode escolher no teu testamento 50% dos teus bens, você é livre para deixar para quem você quiser. E 50% obrigatoriamente serão para os teus herdeiros, que normalmente são os filhos ou a esposa, e na ausência de filhos e esposa, você vai buscar ascendente, os pais ou descendentes, de repente um primo, alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Primeiro, o que é herança? A herança de uma pessoa vai envolver todos os bens delas, então vai envolver tanto os bens físicos, os bens tangíveis, como por exemplo, carro, imóveis, joias, e também os bens intangíveis, que são os direitos que essa pessoa tem. Como, por exemplo, os valores que ela tem no banco, como conta corrente, ações, e também os direitos que ela tem dentro de uma empresa. Tá certo? Quando a gente fala de herança, a gente também está falando dos herdeiros. Então foi aquilo que eu acabei de comentar. Regra geral, quem são os herdeiros? Regra geral é o cônjuge e os filhos, tá? Esses filhos aqui, o que acontece? Eles têm direitos iguais, então não interessa se esse meu filho é do meu casamento, se eu tive um filho fora do casamento, não interessa nada disso, eles vão ter direitos iguais, tá? E o cônjuge é aquele que você vai estar casado e vai influenciar diretamente o teu regime de comunhão de bens nessa hora também. Então tem que ver qual é o teu regime de comunhão de bens no casamento. Se é separação total de bens, comunhão universal ou o mais comum, a comunhão parcial dos bens. Agora, para a gente entrar nesse assunto aqui, a gente também precisa entender o que é a palavra espólio. Espólio é uma palavra que a gente usa muito na contabilidade quando a pessoa falece. O que vai acontecer? Quando eu morro, eu não posso pedir que outra pessoa pague pela minha dívida. As dívidas são minhas. Então imagina que eu morri e tenho uma dívida de 1 milhão. Porém, os meus bens podem pagar por essa dívida. Então eu deixei uma dívida de 1 milhão, mas eu tenho um patrimônio de 2 milhões. Se os meus credores quiserem, eles podem entrar com processo na justiça, onde desses meus 2 milhões de patrimônio, 1 milhão vai pagar a minha dívida, e o que sobra distribui entre os herdeiros. Então, espólio quer dizer os bens da pessoa que faleceu. Tá bom? Então, quando uma pessoa falece, eu vou fazer a declaração final de espólio. A declaração do imposto de renda é substituída pela declaração final de espólio. É uma declaração onde eu vou informar exatamente isso. Quais são os bens que essa pessoa deixou? E esses bens podem ser tangíveis, carro, imóveis e joias, ou direitos, como dinheiro e ações de empresa, tá certo? Outra coisa muito importante da gente saber é o que é o inventário. O inventário é o seguinte: imagina que você é casado, né? E aí você faleceu, ou que você tem um filho fora do casamento, algumas situações que não são tão amigáveis. O inventário serve para garantir uma certa justiça, porque o cara pode, de repente, ocultar algum bem, ter algo que a pessoa não saiba, até contra os credores dele também. Então, o processo de inventário nada mais é do que o levantamento patrimonial dos bens que essa pessoa tem. Então, é feita uma busca onde vão verificar, por exemplo, lá junto ao Detran, se a pessoa deixou algum carro, lá nos cartórios de imóveis, se essa pessoa tem imóvel, vou ver se ela tem alguma conta corrente, vou verificar se ela tem empresa. E o ideal, né, é que a pessoa seja honesta e também declare outros bens menores, como joias, equipamentos eletrônicos e assim por diante. E esse inventário ele pode ser extrajudicial, que é feito direto no cartório, só que quando o inventário, que é feito direto no cartório, ou ele pode ser judicial, né? Então você vai entrar com processo ali para fazer o inventário.
Geralmente o inventário extrajudicial é quando você já tem os herdeiros ali, estão de comum acordo. Então, por exemplo, os irmãos combinaram, não, o pai faleceu, não, vamos deixar isso aqui para a mãe, isso aqui para o irmão 1, isso aqui para o irmão 2. Está todo mundo de acordo, e aí você tem que constituir advogado, você tem que chamar um advogado, e ele vai lá e vai registrar essa partilha, esse processo de inventário, vai iniciar ali no cartório. Por estar todo mundo de acordo, normalmente ele é mais célere, ele é mais rápido, tá? Ou, geralmente, quando a gente tem um litígio aí, por exemplo, um dos irmãos quer ficar com a casa porque ele cuidou do pai que estava falecendo, algo do tipo, tem alguma briga ali na família. Aí é litigioso, aí você precisa abrir um processo judicial que pode levar anos, tá? Esse processo de inventário normalmente é um pouco demorado. E o que vai acontecer? Imagina que o juiz, então, em ambos os casos aqui, você vai precisar de um tempo para fazer, primeiro, para fazer essa busca. Então você vai precisar de um tempo para verificar de maneira minuciosa, né, os órgãos, tudo que essa pessoa tinha de bens. Depois de localizado, você vai precisar conhecer a situação. Vamos lá, essa divisão aqui está justa? Não interessa se é amigável ou não, mas está justa, está legal, tá todo mundo, ninguém está saindo perdendo. Depois que todo mundo concordar ou entrar em acordo, que também às vezes leva tempo, vamos lá, vamos começar a dividir. Então, imagina que nesse meio aqui eu tenho uma empresa, tá? E esse nosso inventário está levando, já se passaram, por exemplo, 2 anos que está rolando esse inventário. E aí, essa empresa vai ficar parada? Vai ficar no prejuízo? Não pode. Então, ou então esse carro, imagina que a pessoa tem um carro valioso, esse carro vai ficar sem manutenção? Ou essa casa vai ficar sem manutenção por 2 anos? Não. Então, logo que o inventário é aberto, é eleito um inventariante. Então, o que vai ser o inventariante? Ele vai ser o representante. Ele vai poder administrar esses bens, porém, ele não pode vender nada. Tá? Então, ele não pode vender, ele só pode administrar. Então, por exemplo, ele pode ali participar da empresa, de repente é ele que vai ficar com o carro, então ele pode fazer a manutenção do carro, de repente, aí, dependendo do que for acordado aqui, até utilizar. A mesma coisa vai valer para o imóvel, de repente ele pode até alugar esse imóvel, só que todas essas regras vão estar por escrito aqui nessa parte do inventário do inventariante, enquanto ele não é finalizado, enquanto não é distribuído de maneira definitiva, tá certo? Bom, sabendo agora dessa base legal, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver na prática o que acontece quando o sócio falece numa empresa. Lembrando que tudo isso que eu vou explicar deve ser atos contínuos, ou seja, não é que eu vou fazer uma coisa e aí quando der eu faço outra. Não, você tem que fazer na sequência porque tudo tem prazo e quanto mais rápido eu fizer, menor será o prejuízo em caso de uma sociedade ou de uma empresa, tá bom? Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Conforme nós vimos aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar entrada na abertura do inventário. Porque quando eu fizer isso daqui, vai ser nomeado o meu inventariante. E esse inventariante consegue representar a empresa. Então imagina, por exemplo, que você tem uma empresa com 20 sócios. Se eu não tiver um inventariante, a empresa vai ficar travada. Então esse inventariante tem que ser logo selecionado, porque ele vai entrar na empresa, esse inventariante. Ele entra como se fosse um sócio, num primeiro momento. Então, se a empresa precisar assinar um contrato, se a empresa precisar fazer uma alteração contratual, qualquer coisa do tipo, o inventariante vai estar lá dentro, representando esse sócio que faleceu. Paralelo a isso, ao mesmo tempo, o contador, assim que ele recebe a notícia que o sócio faleceu, a empresa, o contador, precisa fazer um balanço patrimonial especial. Ele vai fazer um levantamento, qual que era a situação da empresa, qual que era a foto daquela empresa no momento em que essa pessoa faleceu. Porque lá na frente, se o juiz, quando ele for determinar o que é justo, o que não é, como é que vai dividir, ele vai levar em consideração esse balanço aqui também. Tá? Então ele tem que ser feito logo. E por último, vai sair, após finalizar esse processo de inventário, vai sair a decisão judicial. E aí, nessa decisão judicial, por exemplo, ele pode dizer o que é mais comum. Agora você pode finalmente reembolsar os herdeiros, entendeu? Então vamos supor que o inventariante aqui era um dos irmãos, o irmão A, e aí saiu a decisão judicial. E lá na decisão falava, você vai pegar a cota que era do falecido,
e vai indenizar o irmão A e o irmão B em determinada proporção, com determinados valores. E aí esse inventariante pode ou não sair da sociedade, que é isso que a gente vai ver já já ali. Perdão, os herdeiros aqui, o inventariante e os herdeiros. Tá? Então esse aqui é o passo a passo. Isso aqui é muito comum. Poxa, Renan, a gente está fazendo uma empresa com 20, 30 pessoas e a gente quer que se alguém morrer a gente não tenha dor de cabeça, fique bem rápido. Não tem como, tá certo? Se um dos sócios falecer, vocês têm que pressionar ali para ser feito logo, abrir logo o inventário, se determinar o inventariante, e esse inventariante entra na empresa. As demais regras que vão funcionar, a gente vai falar agora. Tudo isso aqui que eu vou falar tem que ser feito no início do contrato social, na hora que eu vou constituir a empresa, ou assim que possível faz uma alteração para colocar essas regras. Vamos lá, as principais. Primeiro, o meu contrato social deve ter uma cláusula que explique o que vai acontecer em caso de falecimento. Por quê? A nossa legislação aqui no artigo 1028 e 1057 vai falar o seguinte: se no contrato social estiver de forma expressa, ou seja, estiver por escrito, tudo explicadinho, eu posso optar por dizer o seguinte: automaticamente, em caso de falecimento, os herdeiros vão substituir o falecido. Tá? Se eu tiver essa cláusula, os demais sócios não podem impedir que isso aconteça. Então é automático. Morreu a pessoa, os herdeiros se tornam sócios. Não é inventariante, é sócio. Tá? E eu não vou poder impedir isso aqui. E aqui nesse momento eu vou ter que tomar um cuidado também. O que fala sobre a administração da empresa? Então imagina que entraram os dois filhos aqui, os dois herdeiros na sociedade. Só que esses dois começam a querer dar várias opiniões sobre como administrar a sociedade, porém não tem habilidade nenhuma, não tem experiência nenhuma. Então o ideal é que aqui eu tenha expresso isso daqui, inclusive mencionando como vai ser dada essa administração. Se eles vão poder ter poder de voto, se eles vão poder participar da administração da empresa. Agora, o que é o mais comum? O mais comum é o contrato acabar omitindo. O contrato acaba que não fala praticamente nada sobre o processo de falecimento. Nesse caso aí, nós vamos ter 3 possíveis situações que o Código Civil traz para a gente, tá bom? A primeira situação é o seguinte: imagina que o sócio que faleceu era aquele sócio que realmente tomava as decisões, era o principal sócio da empresa. Então pode ser que os sócios remanescentes, ou seja, os sócios que ficaram na empresa, decidam liquidar, ou seja, dissolver a empresa, eles vão acabar com a empresa. Posso fazer isso? Pode. Está previsto lá no nosso Código Civil, desde que eu não tenha essa cláusula expressa, tá? Segunda possibilidade, eu posso falar o seguinte: poxa, faz o seguinte, esse cara morreu, mas o filho dele tinha um grande futuro, ele treinou o filho dele para isso. Chama o herdeiro para virar sócio da empresa. Pode fazer isso? Pode também. Vamos para a terceira hipótese. Ou eles podem dizer, os sócios podem decidir o seguinte: não, o filho dele, a gente não quer que entre, a gente não conhece ele direito, nós vamos pagar, vamos fazer uma apuração de haveres e vamos fazer o pagamento. Então o que é o mais comum? É aquela, a gente volta aqui para a cota. Então eu vou analisar o contrato social, vou ver qual era a cota daquele sócio e vou indenizar os herdeiros aí. Eu vou pagar para os herdeiros esses haveres, esses valores aí correspondentes àquela cota. Porém, o que é interessante? Por isso que é interessante a gente ter isso por expresso. Porque esse pagamento pode ser feito de 2 formas. Eu posso levar em consideração o valor da cota. Então vamos lá, minha empresa tem um contrato social, tem um quadro de sócios. O sócio que faleceu tinha 10% da empresa. E esses 10% valiam 10 mil reais. Beleza, vou indenizar os filhos, os herdeiros, né, pelo valor patrimonial da cota. 10 mil, acabou. Ou não, eu posso falar o seguinte: a empresa está crescendo, ela está em constante transformação. Nós vamos indenizar no valor proporcional da cota, na proporção da cota, porém pelo valor de mercado da empresa. Aí eu vou ter que chamar uma empresa especializada para fazer o levantamento patrimonial da empresa, ver todos os bens que ela tem da empresa, qual é a capacidade dela de gerar lucro, de gerar receita, e aí
fazer uma continha lá, o tal do valuation da empresa, e verificar qual que é o percentual que eu devo indenizar. Então, o ideal é que tudo isso aqui esteja escrito, previsto em contrato social. Na prática, como eu comentei, é muito raro. Então, isso aqui, ó, é fruto, normalmente, de acordo. Então, geralmente, senta os sócios remanescentes, senta com os herdeiros, eles conversam, e o mais comum é indenizar aqui o valor da cota mesmo do contrato social. Se tiver um problema que eles não conseguirem chegar no acordo, aí vai para processo judicial e o juiz decide. O que a gente tem que eu vou chamar a atenção para a gente finalizar? E nesse processo aqui, é sempre aqui no final do processo judicial. Porque enquanto não saiu aqui essa decisão judicial, que o inventariante está como representante, ainda não está na hora de resolver isso aqui. Ele está só participando ali da empresa. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.